verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um capítulo da série de podcast do livro do pastor Paul Walsh, O Verdadeiro Evangelho. Você é o nosso convidado especial. O nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Que bom que você é um inscrito aqui do canal. Se você ainda não é, se inscreva, curta o nosso conteúdo para mais novidades. Breve teremos aí mais um capítulo da série aí da carta aos Filipenses. É muito bom ter você aqui conosco. E vamos hoje para o nosso quarto episódio aqui desse podcast com o tema O Maior Problema das Escrituras. O dicionário de Webster define a palavra dilema como uma situação envolvendo uma escolha entre alternativas iguais e insatisfatórias, ou um problema aparentemente incapaz de ser satisfatoriamente solucionado. Este capítulo será bem curto porque tudo o que eu quero fazer é lançar um dilema para o próximo capítulo. Nossa questão está no livro de Provérbios, no qual encontramos o maior problema filosófico e teológico das Escrituras, de modo que você poderia dizer que a Bíblia inteira é sobre isso. Ou seja, se você não compreende esse ponto, você não entende as Escrituras, você não entenderá o que significa o Evangelho. O texto de Provérbios, capítulo 17, verso 15 diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Abominação é provavelmente a palavra mais forte que temos em toda a Escritura. Não há nada mais horrível diante de Deus do que uma abominação. Ao pé da letra, abominação é algo odiável. O que é odiável e abominável a Deus segundo esse texto? Bom, justificar o perverso e condenar o justo, ambas são as atitudes que o Senhor odeia. Porém, o que diz o verso 24 de nosso texto principal que lemos em nosso último capítulo? Diz que fomos justificados, sendo justificados. Deus nos justificou, mesmo sendo nós um povo injusto. Como vimos no primeiro capítulo, qual é o problema aqui com esse texto? Qualquer um que justifica um homem perverso é uma abominação a Deus. Mas nós não estávamos há pouco nos regozijando no fato de que Deus nos justificou, mesmo sendo nós homens perversos? Se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso é uma abominação diante dele, então como Deus pode justificar você, que é perverso, sem se tornar ele mesmo uma abominação? Ora, se Deus não pudesse perdoar o iníquo, todos nós pereceríamos, porque a Escritura declara que todos pecaram, Romanos 3, 23, e que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus nos justifica, e já vimos isso. E como Deus permanece justo? Esse é o maior problema de toda a Escritura. E é esse todo o assunto que permeia o Evangelho de Jesus Cristo. O maior dilema em toda a Bíblia é este: se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Deus pode tratar ímpios e justos do mesmo modo. Longe de ti o fizeste tal coisa. Matares o injusto com o ímpio,
como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, verso 25. Alguém poderia perguntar por que Deus não pode simplesmente perdoar o pecador, perdoar o homem e ficar de bem com ele? Ora, se as Escrituras nos ordenam a perdoar livremente, então por que seria errado para Deus fazer o mesmo? Existem 3 respostas a esta pergunta aqui. Em primeiro lugar, Deus é um ser de valor infinito. Mesmo a menor forma de rebelião é um crime grotesco contra a sua pessoa, um crime de alta traição, um ataque contra a própria ordem da criação. É digno de pior sentença, censura. Não é possível ignorar o ocorrido apenas com tapinhas nas costas. Um ato de justiça tão grande, sendo cometido contra um ser humano tão santo, não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. Em segundo lugar, Deus é justo e o seu amor é um amor justo. Deus não pode amar injustamente, assim como ele não pode amar a injustiça. Não há contradição no caráter de Deus. Ele deve ser, ao mesmo tempo, justo e amoroso. E não pode ser um à custa do outro. Às vezes eu ouço evangelistas dizerem coisas como: Deus poderia ser justo com você, mas ao invés de ser justo, ele foi amável. Você sabe o que significa? Que o amor de Deus é injusto. Você percebe isso? As pessoas dizem muitas coisas estúpidas. O grande amor de Deus por você o fez ignorar sua própria justiça e pecar para salvar você. Olha que coisa estranha. Esse é justamente o problema. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar homens pecadores? Imagine o seguinte: estamos há 500 anos atrás e eu sou um escravo na Espanha. Naquela época, a punição para escravos que roubassem era a morte. Essa era a lei. Isso é o que a lei dizia. Se você roubar, você precisa morrer. Eu sou um escravo ladrão que havia fugido e sou finalmente capturado pelo meu senhor, meu mestre. Existe uma nuvem de testemunhas do meu crime e é inegável a minha culpa. Eu roubei. Então, sabendo do meu destino, eu caio sobre meus joelhos e clamo: seja propício a mim, seja misericordioso. O que você diria acerca disso? Bem, agora eu acho que o mestre deve fazer uma escolha pela vida do escravo. No entanto, nós temos um problema. A lei cobra minha morte. A justiça pede que eu morra. O que está acontecendo é que eu estou pedindo ao meu mestre que desobedeça a lei. Feche os olhos para a justiça e me deixe seguir com o meu pecado, com o meu erro. Se vivemos em uma sociedade que não consegue sequer suportar essa tensão do reino dos homens, como entenderemos completamente como esse mesmo ponto se relaciona com o reino dos céus, no qual a justiça de Deus cobra a nossa morte? Olhe para a nossa cultura. Ela não é atualmente baseada na justiça, concorda? Sequer lemos os livros antigos sobre as leis. Nós somos um povo de lábios impuros. Bebemos iniquidades como se fosse água, como o povo de Nínive. Nós não sabemos sequer diferenciar a nossa mão esquerda da direita. E mais ainda, existe algo muito importante a ser considerado. Deus deve ser justo não porque existe alguma lei acima dele, a qual ele deva conformar-se, como algum tipo de lei universal de justiça, que Deus não pode quebrar. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus deve ser justo, porque ele é justo. É a essência do caráter dele, é justiça. Deus deve ser consistente com ele mesmo. Ele é um Deus justo. Ele não pode cometer injustiça, nem mesmo em nome do amor. O amor de Deus é santo. O amor de Deus é justo. Então a pergunta continua a ser: como Deus pode ser justo e justificar o pecador? Em terceiro lugar,
Deus é o juiz de toda a terra. É o seu dever garantir que a justiça seja feita e que o mal seja punido. Não seria adequado para o juiz celestial perdoar o ímpio mais do que seria para um juiz terreno perdoar o criminoso que está diante dele em um tribunal para ser julgado. Não é nossa queixa frequente que nosso sistema de justiça seja corrupto? Bom, não ficamos irados quando criminosos culpados são libertos? Será que devemos esperar menos da justiça de Deus do que exigimos de nossos juízes aqui da terra? Deixe-me dar um exemplo. Você deixa sua família em casa para trabalhar e quando retorna à noite, descobre que eles foram assassinados violentamente. Você entra pela porta e o homem está ali, matando seus familiares, seus filhos, sua esposa, estrangulando a sua última criança. Com a força de um touro, você corre pelo quarto, carrega aquele homem, o agarra e o lança no chão. Tudo o que você quer é matá-lo, mas por ser salvo em Cristo, você resiste e chama a polícia. Você entrega esse violento assassino que acabou com toda a sua vida, toda a sua família, seus filhos, despedaçando tudo pelo que você já viveu. Você entrega às autoridades. A polícia o leva ao juiz e na presença de todas as pessoas da cidade, naquele tribunal, o juiz simplesmente olha para baixo, para o homem que assassinou toda a sua família inteira e diz: eu sei que você é um assassino cruel e violento, mas eu sou um juiz muito amável, amoroso, e eu nunca vou ficar irado com isso. Por isso, eu perdoo você. Você está livre. O que você faria com isso? Existe alguém naquela corte que vai se juntar a você, dar as mãos e ficar irado com você? Eu vou lhe dizer exatamente o que aconteceria. Você pularia imediatamente do seu lugar e gritaria: eu exijo justiça, eu quero justiça, quero que a justiça seja feita. Você escreveria para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o presidente, para a ONU, para os jornais, para onde quer que fosse, dizendo que aquele juiz foi injusto. Porque existe um juiz sentado naquela corte que é mais perverso do que o homem que matou toda a sua família. Porque um juiz deve fazer o que é certo, ele deve fazer justiça, ele não pode justificar o perverso. Você vê o problema das Escrituras? Você exigiria justiça de seus próprios juízes, mas você ficaria nervoso quando alguém diz que Deus é justo? Se Deus é justo, e Ele é certamente, Ele não pode perdoar você se não se tornar perverso. Essa é a questão de toda a Escritura. É isso o que quero dizer quando digo que as pessoas não compreendem o Evangelho atual. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Nós temos ignorado a profundidade do Evangelho e ainda nos perguntamos por que nossas pregações possuem tão pouco poder. Não é verdade? Como perdemos o Evangelho, acabamos precisando apelar carnalmente para todas aquelas técnicas de crescimento de igreja, coach e outras coisas estúpidas. O motivo pelo qual não alcançamos as gerações X, Y ou Z ou qualquer outra não é por causa de irrelevância cultural, mas por falta da mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho sendo pregada. Temos uma versão reduzida e sem profundidade, mas não o Evangelho que é poderoso e mortal, que é vigoroso e escandaloso, e é nele que reside o poder para a salvação. Todo o Evangelho que humilha o homem, humilha o pecador, coloca Deus como justo juiz, esse é o Evangelho verdadeiro.
Eu percebo como esquecemos o verdadeiro evangelho quando faço perguntas sobre a Escritura para alguns estudantes que encontro nas minhas universidades e viagens. Por que Jesus morreu? Eu pergunto a eles, e eles dizem, bem, por causa do nosso pecado. Eu respondo, ok, mas por que Jesus morreu? Eles dizem, já dissemos, por causa de nosso pecado. Não, vocês não estão respondendo à pergunta. Vocês têm que ir mais profundo do que isso. Por que o pecado é um problema? Bem, porque o pecado é errado. Eles dizem, não, esse não é o problema. Eu respondo, o problema é este. Deus é um justo juiz. Ele é o juiz de toda a terra, de modo que ele deve fazer o que é correto. Ele deve ser consistente com o seu próprio caráter. Se ele olhar para o pecador e libertar o pecador, ele é tão perverso quanto aquele juiz que acabei de descrever. Você entende? Portanto, o maior problema em toda a Bíblia, o dilema divino de toda a Escritura, é este. Se Deus é justo, ele não pode perdoar você. Então a questão é, como pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo ainda um Deus justo? Essa resposta ficará para o nosso próximo episódio. Aguarde, esperamos você aqui em nosso canal. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.